Esse estudo pretende falar hoje sobre Apocalipse 12. Não todos os versículos eu irei comentar, apenas alguns deles. Em outra oportunidade, poderão ser feitas para os demais versos bíblicos. Mas apenas para mostrar aos irmãos a diferença de interpretação do método que eu utilizo e do método que outras teologias utilizam. O tempo vai dizer qual é a mais coerente, qual é a correta, mas o método espiritual que eu utilizo, para mim é mais coerente. Então que cada irmão faça esse julgamento e veja qual interpretação para você é mais coerente. Então vamos lá, Apocalipse 12, eu vou ler até o verso de número 2, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Verso 2: Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o que seria essa mulher grávida que vai nascer um menino? Essa mulher de Apocalipse 12, ela pode ter um duplo significado. Porém, como eu sempre enfatizo, Apocalipse se atenta para os eventos determinados do fim. Porque é isso que diz o capítulo 1, que João teve a visão no dia do Senhor. Como nós sabemos, a Bíblia é atemporal, ela pode ser usada para interpretar e meditar em todas as épocas. Porém, a meu ver, o ponto-chave mais importante é o final dos tempos, o dia do Senhor. Então, a primeira interpretação possível para a mulher aponta esta mulher como sendo Israel, através de Maria, dando luz ao Salvador Yeshua, porque ele regerá as nações com um cetro de ferro. Está no Salmo número 2. Porém, como Apocalipse se refere aos tempos do fim, ao dia do Senhor, essa mulher continua sendo Israel. Contudo, o filho que nascerá dela não é Yeshua, mas é o povo de Deus ressuscitado, a nação santa que será constituída em um único dia, o dia do Senhor. Então, a gente vai ver agora alguns versos onde eu me embasei como sendo esse filho o povo de Deus, que vai nascer em um só dia. Isaías 66, a partir do verso 5, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temais, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: Mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Estes serão confundidos. Verso 6. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Verso 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Muitas pessoas, principalmente judeus messiânicos, falam que a recriação da nação de Israel em 1948 é o cumprimento dessa profecia de Isaías 66. Eu particularmente discordo. Para mim, esse dia é o dia do Senhor. Vamos ver, nascer em um só dia é igual ao dia do Senhor. Zacarias, capítulo 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob essa pedra única estão 7 olhos. São as 7 igrejas, né?
Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num único dia, num só dia. Está vendo, irmãos? Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então a gente vê que esse dia da vingança é o dia do Senhor. Exatamente o que retrata Apocalipse. Então esse filho que vai nascer, ele nasce num só dia, não é? O filho não nasce no período de 5 dias, uma semana, um ano, meses, mas nasce num único dia. É o dia do nosso aniversário. Então esse povo que vai nascer é no dia do Senhor. Outro verso que fala do nascimento deste povo de Deus está em Isaías 26, a partir do verso 16, que diz assim: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Verso 17: Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Então, se os irmãos perceberem, aqui está falando das dores da grande tribulação. Está falando também da abominável da desolação, um período difícil para o povo de Deus. Um período de perseguição, um período de morte, um período de grandes consequências para a igreja. Verso 18: Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Está vendo? Moradores do mundo. Aqui está falando dessa aflição dessa grávida, que vai ser perseguida pela serpente. Lembra-se lá de Apocalipse 12? Do tempo da perseguição, da segunda metade da grande tribulação. Verso 19: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Percebam que esse verso é para o tempo do fim. Quando será a ressurreição? Entende? Verso 20: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Qual ira? A ira de Deus, a vingança de Deus. O derramamento das 7 taças da ira. Então muita gente está esperando estar nas nuvens, enquanto aqui embaixo, na terra, vai estar o maior auê, né? E vai culminar com a ira. Então muitos pré-tribulacionistas creem que ficarão alheio à grande tribulação, quando na verdade o povo de Deus vai estar na terra, assim como esteve durante toda a história da humanidade. Noé não foi tirado da terra quando veio o dilúvio. Moisés, Arão e o povo de Deus não foi tirado do Egito quando caíram as pragas. É claro, as pragas não atingiram o povo de Deus, mas atingiram os egípcios. Assim também será no tempo do fim. Se os irmãos lerem com cuidado as trombetas, verá que vai atingir quem tem a marca da besta, aquelas pessoas que têm a marca 666. Verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Outro texto, Isaías 13. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso com uma assolação. Verso 7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Verso 8. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, esse único dia cruel,
Não são dias cruéis, está no singular. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Verso 10. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Se você entender literalmente esse verso 10, vai haver trevas literais. Mas a gente vai ver no decorrer desse estudo que o entendimento aqui tem que ser espiritual, como eu disse, no início desta meditação. Mas vamos chegar lá mais tarde. Verso 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Verso 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Verso 13. Portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Outro texto, Jeremias 30, a partir do verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Está vendo as duas casas aqui? Judá e Israel. Diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Mas perceba que não é literal. Todo o povo de Deus vai voltar para a terra de Israel e vai comportar a nação de Israel literal, todo o povo de Deus? De maneira nenhuma. Não tem cabimento, não tem coerência. Toda a terra será Israel. O que adianta Deus construir esse planeta enorme para criar uma nação de 20 mil quilômetros quadrados chamado Israel literal? Não tem sentido. Verso 4. São essas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. As duas casas, repito. Verso 5. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Verso 6. Perguntai, pois, e vede-se, acaso um homem tem dores de parto? Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Verso 7. Ah, que grande é aquele dia! Está vendo? O dia do Senhor. E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Verso 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Qual dia? Dia do Senhor. Eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzins. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Verso 9. Que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Agora um texto do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então essa mulher que vai dar luz é o povo de Deus. No único dia, a nação se formará. Não em 1948, mas no dia do Senhor, esse grande dia. Agora, como eu prometi, vou comentar alguns versos para mostrar aos irmãos a diferença de interpretação da teologia convencional, tradicional, que é usado em muitas igrejas, que é usado em muitos lugares, até mesmo dentro de sinagogas. Apocalipse 12, verso 1, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como nós vamos interpretar isso? Espiritual, como eu disse. Então, essa mulher, quem é essa mulher? É Israel, como nós já sabemos. Ou, se quisermos, é a igreja. Não tem como você separar Israel de igreja. E igreja de Israel. Por que ela está vestida de sol?
A mulher vestida de sol, o que significa essa mulher, que é a igreja de Israel, vestida de sol? É espiritual. Nós temos 3 versos que podemos embasar a teoria. Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá alegria e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Lembre-se, mulher vestida de sol. A roupa é como se fosse um escudo realmente, uma proteção ao corpo. E outro verso, Malaquias 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estribaria. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Quem é o sol da justiça? É Yeshua. Então percebe, essa mulher vestida de sol é a igreja, é Israel, os da fé, os que creem no Messias de Israel, os que creem em Yeshua, creem em Jesus. E essa mulher tem a lua debaixo dos pés. O que é a lua? Salmo 104, 19. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Essa palavra tempo no original está moed, em hebraico, que significa tempo determinado, data agendada, ou festa fixa, de Levítico 23. O sol e a lua são usados para definir as estações. Então, o que significa essa mulher estar com os pés sobre a lua? Essa mulher tem o domínio sobre os tempos determinados. Ela está sobre os tempos determinados de Deus. Que quem estudou sobre as festas fixas, que apontam para cumprimentos proféticos na vinda do Filho de Deus, Yeshua, perceberá que faltam ainda 3 moedas e meio para se cumprir, até que venha o dia do Senhor, que se completará no dia de tabernáculo. Próximo verso, Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão? A antiga serpente. O próprio livro de Apocalipse revela isso. Apocalipse 12, verso 9, que diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então a própria Bíblia, o próprio Deus, ele explica alguns símbolos. Só que nem todos os símbolos Deus dá de mão beijada. Precisa que nós, aqueles que meditam de dia e noite na Escritura, a gente possa entender. Aqueles que têm mais intimidade com a Escritura vão saber entender os símbolos espirituais. E esse dragão também é a figura de Faraó do Egito, segundo está em Isaías capítulo 27, verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Se vocês pegarem no hebraico, aqui está Nahash, serpente, Tanim, que significa dragão, e Leviatã, o monstro do mar. Então esse dragão, ele era grande, vermelho, ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Ele aponta para a prostituta de Apocalipse 17. Se vocês perceberem, a prostituta está sentada numa besta de 7 cabeças e 10 chifres. E esses diademas que estão na cabeça são as pedras. Também aponta esse dragão para os 7 reinos da estátua de Daniel, capítulo 2. 10 chifres, 10 reis, que é exatamente a besta do mar de Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças,
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi que era semelhante a leopardo, como pés de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então a besta do mar é o anticristo, e a besta da terra é o falso profeta. Parece cordeiro, mas fala como dragão. É um falso irmão, um tipo de Judas. Então a gente vê esses animais, leopardo, urso, leão, lá em Daniel 7. Os 10 chifres são os 10 dedos da estátua de Daniel 2. Apocalipse 17 vai falar da prostituta, verso 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, a besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Quem se veste de púrpura e escarlate, a gente vai ver que é a mulher virtuosa. Basta ler Provérbios 31, verso 21 e 22. A mulher virtuosa usa joias. Provérbios 31, 10. Ezequiel 16, 17 e verso 39. E também Ezequiel 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mateus 23. E também Isaías 1, verso 21. E Ezequiel 16. Então, Apocalipse 17 aponta para a mulher virtuosa que se prostituiu, ou seja, se apostatou. Jerusalém, povo de Deus. Eu já vi comentários de pessoas afirmando que a apostasia são os ímpios. Sim, são ímpios. Mas a pessoa não teve a coragem de dizer de que a apostasia é de quem era de Deus, de quem tinha fé. O próprio significado da palavra apostasia diz isso no dicionário. Se você pegar o dicionário, lá diz: é um substantivo feminino, renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação. Então perceba que a apostasia não é dos de fora, é os de dentro. Então é um absurdo as pessoas não enxergarem isso, que está tão óbvio, né? Provérbios 31, 21 e 22. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Ezequiel 16, 17. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituísse com elas. Ezequiel 16 está falando da infidelidade de Jerusalém. Depois leiam todo esse capítulo, vocês vão ver que tremendo que é. Então, se os irmãos meditarem um pouco sobre as Escrituras, verá que Apocalipse 17 está falando da apostasia do povo de Deus. Eles são a Babilônia. Eles são os que se corromperam. Eles são os que se apostataram. E deles virá o traidor. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Faltou eu ler o verso 39 de Ezequiel 16. Entregar-te-ei nas tuas mãos e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel? Quem era a cidade fiel? Jerusalém. Então, como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Palavras de Yeshua, né? Vamos para outro verso de Apocalipse, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Cauda do dragão é o falso profeta. De onde me baseei nisso? Texto base Isaías 9,15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Profeta que ensina mentira é a cauda. Então, a cabeça do dragão, muito provavelmente, é o anticristo. E a cauda é o falso profeta, que vai arrastar 1/3 das estrelas. Terça parte das estrelas. 1/3 das estrelas. Apostasia de parte da igreja. O que é estrela? Estrelas são anjos, mas também são igrejas. Então a gente vai ver a apostasia causada por esse falso profeta no corpo do Messias. Exatamente por isso vai ter apostasia. É isso que a gente vai ver no tempo do fim. Uma parte da igreja de Cristo vai se apostatar, vai se corromper, vai se preocupar com as riquezas do mundo, vai se preocupar com os prazeres do mundo, etc. Observe que o texto de Isaías 9 se encaixa no dia do Senhor como sendo o mesmo dia. Isaías 9, vou ler de novo, Isaías 9, versos 14 e 15. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Outro verso de Apocalipse 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Lembra no início desse áudio que eu disse que serve para Yeshua e serve para o povo de Deus? Que há de reger as nações com um cetro de ferro? A gente vê isso em Apocalipse 2, verso 26 a 28, que diz assim: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Verso 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dali ainda a estrela da manhã. E serve também para Yeshua, Apocalipse 19, verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E também no Salmo número 2, a partir do verso 8, que diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Verso 9, com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como o vaso do oleiro. Mais alguns versos de Apocalipse 12. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O que é esse rio? É um poderoso exército. Como que eu posso provar isso? Jeremias 46, a partir do verso 7. Repare que vai falar do dia do Senhor. Ó. Quem é este que vem subindo como Nilo? Nilo é o rio. Como um rio cujas águas se agitam. Verso 8. O Egito vem subindo como Nilo. Lembra lá de Isaías 27, o dragão, a serpente e o monstro do mar? Isaías 27, 1, que eu li anteriormente. Então, eis que o Egito vem subindo como Nilo. Olha, irmãos, devemos entender isso espiritualmente, não literal. Não é o exército do Egito que vai vir contra o povo de Deus. É um povo que vai vir como o Egito. Vai vir no poder, no espírito, que é guiado o Egito, ou que era guiado o Egito, né, nos tempos bíblicos. Então nós temos que entender os símbolos. Muita gente se perde ao interpretar literal. Acha que o trono de Satanás está em Pérgamo, na Turquia. Então aponta para o anticristo lá, para o islamismo. Mas perceba que o anticristo, ele é um Messias. Como pode um Messias sair do meio de islâmico? Uma religião que não tem nada a ver
com o povo de Deus. Isso não faz coerência. Isso não faz sentido. Então, verso 8. O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades os que habitam nela. Qual cidade? Jerusalém. Verso 9, diz Jeremias 46. Avançai, ó cavaleiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes de Pute, que manejam escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Olha o verso 10, que tremendo, ó. Porque este dia é o dia do Senhor. Percebem? É o tempo do fim. O Senhor dos Exércitos, dia de vingança, contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Não tem rio Eufrates em Apocalipse? Claro que tem. Onde ele vai secar e vai passar os reis que virão do Oriente. Então esse rio Eufrates é a divisa espiritual entre a Babilônia e a terra de Israel. Isso entendido espiritualmente. Depois leiam Isaías 11 e Isaías 27 para mais informações. A terra abriu a boca e engoliu o rio. É o cântico de Moisés. Se você pegar Êxodo 15, que fala do cântico de Moisés, verso 12 e 13 diz assim: estendeste a destra e a terra os tragou. Ora, foi a terra que tragou ou foi o mar? Percebe como é profético o texto de Êxodo 15, 12? Quem tragou lá no tempo de Moisés, quando ele escreveu o cântico, foi o mar que tragou o exército. Mas no tempo do fim vai ser a terra. Que terra? É um monte de terra que vai cair sobre o exército? Não. A terra é o povo de Deus que vai tragar os inimigos. E sobre esse cântico de Moisés a gente vê em Apocalipse 15, a partir do verso 1. Vi no céu outro grande sinal e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Verso 2. Viu como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam, verso 3, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Reis das nações. Então perceba, irmão, que esse método de estudo, usando símbolos espirituais, é mais coerente. Se torna até mais fácil de entender os livros da Escritura. Deus não é um Deus que complica as coisas. Eu não preciso estudar astronomia para ver quando a lua vai estar debaixo dos pés da mulher, e que 12 estrelas vão estar sobre a cabeça da mulher, e que a mulher aponta para uma constelação de Órion e não sei mais o que. Entende? Fica muito complicado isso. Então é mais fácil admitir que Deus trabalha com símbolos, aonde a sua própria palavra vai explicar as coisas que hão de suceder, e que está acessível a todo aquele que medita na palavra de dia e de noite. Então eu espero que os irmãos tenham entendido a base da interpretação de Apocalipse 12. Em breve farei outros estudos de Apocalipse 17, Apocalipse 11, e também falando das trombetas e das taças da ira. Então eu finalizo essa meditação de Apocalipse 12 em poucas palavras. Essa mulher, que é a igreja de Israel, vestida de sol, ou seja, em Cristo, servindo ao Eterno, com 12 estrelas na cabeça, as 12 tribos, os 12 anjos das 12 tribos, com a lua debaixo dos pés, no tempo determinado. E o dragão, a antiga serpente,
cuja cauda o falso profeta irá arrastar 1/3 dessas estrelas, causando a apostasia. E depois vai perseguir a mulher que está para dar à luz. A luz nós sabemos que é o povo de Deus. Então, em breves palavras, é assim que eu interpreto Apocalipse 12 de modo espiritual. Sem complicações, sem precisar estudar astronomia, astrologia, sem precisar fazer qualquer malabarismo espiritual, usando apenas os símbolos da Escritura, que estão na própria Escritura. Usando os símbolos espirituais para explicar as profecias. Para mim é simples assim. Espero que os irmãos tenham gostado desta meditação e até a próxima. Shalom, shalom.